Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. O que acontece a uma pessoa quando ela morre em sua infância? Será que ela é salva ou será que ela é condenada? Vamos ler o texto de Mateus 19, a partir do versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O que nós vemos aqui nesse texto dá margem para várias interpretações. E nós vamos ver rapidamente quais são as interpretações no meio cristão sobre esta questão. Os católicos dizem que as crianças batizadas serão salvas. Já as crianças que não se batizaram, eles se dividiram em suas opiniões. Durante a Idade Média, foi ensinado que as crianças não batizadas ficavam no limbo, uma espécie de terceiro lugar entre o céu e o inferno. Elas não poderiam ir para o céu porque, segundo a doutrina católica, elas não foram batizadas. Também não poderiam ir para o inferno porque elas não haviam cometido nenhum pecado. Então era chamado de limbus infantum. Assim, estas crianças ficariam neste terceiro lugar. Porém, eles mesmos rejeitaram isto e não consta nos seus escritos do Vaticano II, por exemplo, porque isto não se encontra na Sagrada Escritura. Mas os grandes teólogos e ensinadores da Igreja Católica ainda afirmam que as crianças podem ser privadas da visão beatífica. O que isso significa? Como elas jamais viram a glória de Deus e nem Jesus glorificado, as crianças que morreram sem se batizar poderão, no futuro, continuar sem ver, mas não serão exatamente condenadas. Uma outra linha do catolicismo diz que eles estão confiantes na vontade de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Quanto aos arminianos, alguns deles creem que toda criança é salva porque é inocente. Já a outra parte da linha arminiana diz que toda criança será salva em sua morte porque ela não cometeu nenhum tipo de pecado. Já os calvinistas, eles se dividem nessa questão. Alguns calvinistas dizem que toda pessoa que morre criança era eleita. Já outra linha calvinista diz que os filhos de crentes é que são salvos ao morrerem na infância. Os filhos dos ímpios, eles já provam serem pessoas não eleitas, eles não seriam salvos. E uma terceira linha calvinista vai dizer que somente as crianças eleitas serão salvas, independente delas serem ou não filhas de crentes. Quais são, então, os princípios bíblicos que nós podemos aplicar aqui sobre esta questão? Em primeiro lugar, o princípio bíblico da pecaminosidade universal. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Obviamente, isto inclui crianças também, porque as crianças são pecadoras, como diz o salmista Davi no Salmo 51, versículo 5. Ele diz que em iniquidade ele foi formado e em pecado lhe concebeu a sua mãe, o que se aplica para cada um de nós que nascemos em Adão. Em terceiro lugar, o princípio bíblico é que ninguém pode ser salvo por ser criança. Efésios 2, 8 e 9, um versículo bastante conhecido que diz que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé e não vem das obras, para que ninguém se glorie. O quarto princípio que nós lemos na Escritura é que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. João 3, versículo 3. Jesus Cristo disse isso a Nicodemos e uma criança, obviamente, ela só nasceu uma vez, ela não nasceu de novo. Então, a regeneração é necessária até para uma criança, para que ela seja salva. Algumas pessoas podem perguntar, mas como que alguém pode nascer de novo? Mais uma vez, os arminianos respondem isso dizendo, você tem que crer para você nascer de novo. Mas a Bíblia diz que não, nós não podemos nascer de novo. Mesmo se a gente crê, nós cremos porque já nascemos de novo. A Bíblia diz em João 1, 12 e 13 que todos os que os receberam, que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então o verso 13 diz,
os quais não nasceram do sangue da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. Está vendo? Então, mesmo que você creia, você só creu porque você nasceu de Deus. E em 1 João capítulo 5, versículo 1, o apóstolo João diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Então, observe que o novo nascimento ele vem antes da fé. Uma criança não pode exercer a fé salvadora como nós conhecemos, da forma que os adultos assim exercem, ouvindo a palavra de Deus, sendo novamente nascidos por Deus e então vindo a crer em Cristo. Mas se cremos que a regeneração vem antes da fé, então Deus é poderoso para fazer regenerar a criança que Ele quer salvar. A outra linha do princípio bíblico é a questão da interpretação. Jesus Cristo ele não se referia às crianças em Mateus 18 e 19. Primeiro, quando ele fala que aquele que não se tornar como uma criança, lá no capítulo 18, Jesus Cristo ele fala isso, versículo 1 e 2, as pessoas perguntam quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz que eles têm que se converter e se tornar como criança, senão não entrarão no reino dos céus. Agora, as pessoas pensam que Jesus está falando ali de crianças mesmo. No entanto, Jesus Cristo ele está falando como criança, como uma criança. Ou seja, o que tem numa criança que simboliza um salvo? Dependência e humildade. Uma criança não pode ser deixada sozinha que ela morre. E humildade porque esta criança ela é sempre disposta, submissa às pessoas mais velhas. Portanto, assim ou assim são as características daqueles que são salvos. Mateus 5,3, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os falidos, que se reconhecem dependentes, são miseráveis e são dependentes de Deus, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus não está falando de criança. Em segundo lugar, Jesus diz ali em Mateus 18, do 6 ao 9, não faça tropeçar um pequenino crente. Jesus não está falando de um pequenino ser qualquer pessoa ou uma criança em tenra idade. Ele está dizendo que pequenino é aquele que crê no seu santo nome. Ou seja, um crente é considerado um pequenino de Jesus. Assim também como em Mateus 25, no dia do grande julgamento. Ele fala, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, a outra coisa que Jesus Cristo está querendo dizer no capítulo 18 de Mateus é que Jesus busca um pequenino perdido, nem que ele esteja sozinho, isolado. Está lá no versículos 10 ao 14, a parábola da ovelha perdida. Jesus está falando, a vontade do Pai não é que nenhum pequenino seu se perca. Jesus o busca, até mesmo que ele esteja isolado neste mundo, ele vai buscar porque é um pequenino de Jesus. Já no capítulo 19, depois de abençoar as crianças, nós lemos o episódio de quem? Do jovem rico. Veja como que Mateus coloca isso. Ele põe primeiro as crianças que chegam para Jesus abençoar, e logo após esse episódio ele vem com a história do jovem rico. Por que ele faz essa distinção? Porque as crianças que Jesus foi abençoar, elas são dependentes, elas mostram a dependência e a humildade, enquanto que o jovem rico mostra o quê? A independência dele e a sua confiança nas riquezas. Já se você for observar esse texto paralelo em Lucas 18, depois disso você vai ver em Lucas 19, ao contrário do jovem rico, um outro homem rico também, chamado Zaqueu. Mas ao contrário daquele jovem rico, Zaqueu, ele fez como uma criança. Ele abandonou todas as suas riquezas, a confiança em suas riquezas, em seus pecados, em sua esperteza, e então ele de fato se converteu a Cristo. Ele se tornou como uma criança. Então os evangelistas têm este propósito de colocar esses textos nessa ordem que eles colocaram lá, para que nós venhamos perceber a força do ensino de Jesus Cristo. Então, no fim das contas, de fato, criança só será salva pela graça de Deus, assim como os adultos. Embora elas não possam exercer a fé, Deus pode fazer com que elas sejam regeneradas. Mas quais destas crianças serão salvas e quais não? Aí sim, somente aquelas que Deus elegeu. Por que nós falamos isto? Porque no inferno haverá graus diferentes de sofrimento. Então uma criança que pereceu e não era eleita, ela não vai sofrer no inferno como uma pessoa que viveu longo tempo também pecando contra Deus e contra os homens. Ela tem ali o seu pecado original e ela é digna de condenação, como todo ser humano é digno de condenação. Mas
aquele que pecou factualmente com seus próprios pecados, esses sofrerão muito mais no inferno, assim como nós lemos em referências como Lucas 12, que diz que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se preparou e nem fez aquilo que o seu Senhor mandou, será castigado com muitos açoites. E aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoites, ele será castigado com poucos açoites. Assim, nós não queremos fechar esta questão, mas queremos dizer para todos vocês que as crianças não são salvas por ser criança. Isso seria mérito. Então, as crianças, elas são salvas pela graça de Deus, mas somente aquelas que Deus escolher para a salvação.